Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, né? Então, vamos ver. Hoje eu vou trazer duas questões aqui. Você que está se preparando para os concursos militares, eu vou trazer duas questões aqui de matemática da EFON, da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Uma no ano de 2014 e a outra do ano de 2015, que demonstra a necessidade que você tem sempre de estar resolvendo prova de questões anteriores, certo? Provavelmente quem fez a prova em 2015 e estudou fazendo as questões de provas anteriores, como a de 2014, certamente acertou a questão que caiu na prova de 2015, que a questão é muito semelhante. O assunto que eu vou trazer é essa questão da prova de 2014, a questão número 12, que é de aplicações de derivada. Então, qual é a questão lá? Ó? Sabendo que a velocidade de uma partícula é dada pela equação v de t igual a 2 mais 3t mais 5t ao quadrado, pode-se afirmar que no instante t igual a 5 sua aceleração é... Então, o que ele está dando? Ele está dando uma equação, aqui, da velocidade em função do tempo e está pedindo a aceleração. Como eu falei, uma questão de aplicação de derivada. Quando eu derivo a função da velocidade, o que eu tenho? A aceleração. Então, para mim resolver essa questão, basta eu fazer a derivada da velocidade em função do tempo, a equação da velocidade em função do tempo, ou seja, basta eu derivar v em função de t, certo? E aí eu vou obter a aceleração quando eu fizer essa derivada. Então, derivando a função, né, ou v' ou at, não vou me atentar aqui à nomenclatura, né? Sabem que eu estou derivando dv em função de t. Então, a derivada de uma constante é igual a zero, então derivada de 2 é zero, mais o 3 está acompanhando o t, eu estou derivando em função do t, então fica o 3 aqui, que multiplica o quê? Se eu estou derivando em função de t, a derivada de t é igual a 1, mais 5, o 5 é a constante que está acompanhando, vezes, se a derivada é em função de t, qual a derivada de t ao quadrado? T ao quadrado é o quê? Eu baixo o expoente e repito t, subtraindo uma unidade do expoente. Então, a de t, né, a derivada da velocidade é 0, mais 3 vezes 1, 3, mais 5 vezes 2, 10, 10t. T é o quê? Na 2 está elevado a 2 menos 1, que é igual a 1, não preciso do expoente. Então, essa aqui é a derivada da função v de t, certo? Que é igual a v', né? A derivada de t. Que eu já botei que é a aceleração. Ele quer saber quando a igual a 5. Então, é só eu substituir onde tem t, eu vou botar 5. Então, a aceleração em t igual a 5 é 10 vezes 5, 50. A aceleração em é 53 metros por segundo ao quadrado. Gabarito está lá na letra E, certo? Então, ele me deu uma função da velocidade v em função de t e pediu a aceleração. A derivada de vt é a aceleração, certo? Então, basta eu derivar a função que ele me deu e eu obtenho a aceleração da partícula, certo? Vamos agora para a questão de 2015, que é muito semelhante. Então, prova de 2015, né? 14ª questão, sabe-se que uma partícula move, segundo a equação, S de t igual a 1/3 de t ao cubo, mais 1/2 de t ao quadrado, mais t menos 2, onde o t é o tempo em segundos e S é a posição em metros. Pode-se afirmar que a aceleração da partícula quando t igual a 2 é... Então, praticamente a mesma situação, né?
Só que, no caso dessa questão de 2015, o que acontece? Ele não deu a função da velocidade, né? Ele deu a equação horária do movimento. Então, o que a gente sabe? A partir da equação horária do movimento, se nós fizermos ds dt, a derivada, nós vamos obter a função v de t. E quando nós fizermos dv dt, nós vamos obter a aceleração, a de t. Então, quando nós derivarmos essa primeira equação aqui dada, a equação do movimento, nós vamos obter a equação da velocidade, que foi o que já aconteceu na questão anterior. Quando nós derivarmos de novo a equação da velocidade, nós vamos obter a aceleração, certo? Então vamos lá, vamos obter v de t, ou seja, derivar a equação do movimento. 1/3 é constante, permanece aqui, vezes, estou derivando em função de t, então o 3 vem, que é o expoente, cai para frente multiplicando, fica t 3 menos 1, certo? Tiro uma unidade do expoente, mais o 1/2 continua, vai multiplicar o quê? O 2, que é o expoente, vai vir para frente, vai ficar t 2 menos 1, mais t. Se eu estou derivando em função de t, a derivada de t é 1. Menos 2, 2 é a constante, a derivada de uma constante é igual a 0, certo? Então, v de t vai ser o quê? Ó, 1/3 vezes 3, corta, fica só 1, não preciso escrever, t, 3 menos 1, 2. Mais, ó, esse 2 morre com esse 2, fica só 1, t, 2 menos 1, dá 1, não preciso escrever, mais 1 menos 0. Então, essa aqui é a derivada da função desta função, certo? Derivada dessa função. E, no caso, é a v de t a primeira derivada. Só que eu não quero a velocidade, eu quero a aceleração. Ele está pedindo aqui, ó, a aceleração da partícula. A aceleração da partícula é a segunda derivada. Eu vou derivar essa equação aqui, que é a segunda derivada de S. Mesma coisa, 2 desce o expoente, t, 2 menos 1, mais, se é derivada em função de t, derivada de t é 1. Mais 1, 1 é constante, derivada de uma constante é igual a 0. A de t é igual a quê? 2 vezes t mais 1. Ele quer aceleração enquanto t igual a 2. 2 vezes 2 mais 1. Então, a aceleração quando t igual a 2, 2 mais 2, 4, mais 1, 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado, gabarito, letra B. Certo? Beleza, pessoal? Beleza? Então, duas questões de duas provas distintas, duas provas diferentes, uma de 2014 e outra de 2015, mostrando a importância da gente fazer questões anteriores. Duas questões da prova de matemática em anos seguidos que cobraram o mesmo assunto, né, que é a aplicação de derivada no movimento, né? Então, quando a gente tem a equação do movimento, a primeira derivada nos dá a velocidade e a segunda derivada nos dá a aceleração. Certo, pessoal? Beleza? Até a próxima, então.